Olá, pessoal. Hoje a gente dá continuidade às nossas aulas de ciências, tá certo? E o nosso tema da aula de hoje vai ser a separação de misturas heterogêneas. Lembra lá que na aula passada a gente viu que seria uma substância e o que seria misturas, que se dividem em duas partes: misturas heterogêneas e misturas homogêneas, tá certo? Aí a gente vai ver aqui agora como a gente consegue separar as misturas heterogêneas. E na próxima aula, como a gente consegue separar algumas misturas homogêneas, ok? Só para a gente refrescar nossa memória, o que seria uma mistura heterogênea, né? Então, a gente tem o seguinte, que as misturas heterogêneas são aquelas que visualmente, né? Ou seja, a gente olhando, apresenta duas fases ou mais, tá certo? Ela se chama aí que a mistura heterogênea ela vai ser polifásica. Como tem aqui, ó. Aqui eu tenho água e óleo. Quando eu misturo esses dois componentes, eles não se misturam. Aí eu estou vendo duas fases, né? A fase do óleo e a fase da água. Se eu adicionasse a areia a esse recipiente aqui embaixo, ó, a areia também ia ficar depositada aqui no fundo do nosso recipiente, certo? Então, ó, se a gente tivesse areia, no caso teria agora três fases, né? Eu estou visualizando três fases. Então, isso é o conceito de mistura heterogênea. Só que vai interessar para a gente hoje é como separar essas misturas, tá certo? Então, o que seria separação de misturas? Então, ó, é o processo utilizado. Então, a separação de misturas é um processo, né, que é utilizado para o que, como o próprio nome diz, ó, separação é separar duas ou mais substâncias diferentes, tá certo? Então, se eu tenho, um exemplo, água e óleo, e eu quero separar, aí eu vou fazer o quê? Um processo de separação de mistura conveniente, né? Um método, seria no caso aí um método propício, né? Ou seja, um método mais fácil, né? Que a gente pode aí utilizar para separar água e óleo, ok? Então, continuando aqui, ó, quer dizer, um método adequado. Então, para a gente continuar aqui, a primeira método é a catação. A catação ela é usada há muito tempo atrás, tá certo? Esse método de separação é muito usado há muito tempo atrás, e ele consiste em a gente catar com a mão mesmo. Como a gente vê no exemplo aqui, ó. Consiste em a gente catar, método de catar. Então, um exemplo, quando sua mãe tá na casa, né, em casa preparando o feijão, né? Então, coloca lá para catar o feijão, para separar, né, os feijões bons dos ruins, né, e da sujeira, ela sai catando, né? Então, esse é o primeiro método de separação de mistura heterogênea, que é a catação. Okay? O segundo é flotação. Coloque comigo. Então, a flotação nada mais é a característica que está relacionada à flutuação, tá certo? Ou afundamento de alguns materiais quando eu coloco água. Então, quando eu coloco água, com esse risco aqui, né? Deixa eu tirar ele. Quando eu coloco água. Então, ó, consiste em quê? Ó? Vamos ver um exemplo. Se tivermos uma mistura, certo? Um recipiente, onde eu tenho pedrinhas, tá certo? Pedrinhas e pedaços de isopor. Se você concorda comigo, se eu colocar água nesse recipiente, as pedrinhas vão ficar embaixo e as bolinhas do isopor vão subir, nada isso mais é que a característica da flotação. A gente vai ter esse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho areia e serragem. O que seria serragem? Aquele pó, tá certo? Aquele pó de serra, como a gente chama, pó de serra que a gente encontra muito nas serralharias, né? Então, eu tenho uma mistura aqui que tem areia e serragem. A partir do momento que eu adicionar água, a serragem ela vai subir, como ela é mais leve, né? E a areia vai ficar depositada no fim do copo. E a água aqui, ó, tá um xizinho aqui na água, e a água vai separar esses dois componentes, tá certo? Então eu chamo isso aí de flotação, ok? O próximo nada mais é que a filtração. A filtração também ela é muito simples, ó. Passar por um filtro que permite a separação de seus constituintes, ou seja, dos seus componentes. Visto que o líquido passa
tá certo? Pelo filtro, enquanto o material sólido fica retido, né? Lembra lá de sólido, líquido e gasoso, que vocês aprenderam aí antes, né? Mas qualquer coisa, depois a gente dá uma revisada sobre isso. Não é só para lembrar, ó, a gente tem líquido, né? Esse, substância no estado sólido. Então, ó, o que seria, se eu for fazer café, né, no coador, lembra lá que vai sobrar aqueles pozinhos, né? Aqueles pozinhos lá no coador e vai ter o líquido, né, do café. Então, quando eu passar pelo filtro, o meu café, o que é que vai acontecer? O líquido, né, do café ele vai passar, é a parte líquida, e a parte sólida, que seria aqueles pozinhos, eles vão ficar retidos, ou seja, eles vão ficar em cima do coador. Então, isso aí seria um exemplo de filtração, tá certo? E filtrar consiste nisso. Separar a mistura através de um filtro, onde o líquido passa e o sólido ele fica retido. Ok, pessoal? Vamos lá. Para a gente continuar, a gente tem peneiração, né? O que consiste a peneiração? Ó, a peneiração é a técnica de separação de misturas heterogêneas, né? Esse nome aqui ele está errado, né? Que não é o acento, não é agudo, ele é circunflexo, heterogênea, que serve para separar sólidos de tamanhos diferentes. Então, vê só, se eu quero construir uma casa, tá certo? E eu vou peneirar. Todo mundo já viu esse método, né? Então, eu vou colocar lá a areia, né? Só que eu quero, para fazer a casa, eu não vou querer as pedras que estão na areia. Só vou querer a areia. Então, para deixar a areia mais propícia para a construção, adequada para a construção, o que acontece? Eu vou peneirar a areia. Então, se eu peneiro a areia, o que é que vai acontecer, né? Uma parte da areia que é menor vai passar e as partes que são maiores, né? Ou seja, de tamanhos diferentes, né? A parte menor vai passar pela peneira e a parte maior vai ficar na peneira, que seria, no caso, as pedras. Isso eu chamo de peneiração, ok? O próximo seria a ventilação. O que seria a ventilação? Consiste no seguinte, ó, são separações de sólidos que possuem pesos bem diferentes pela forte, pelo forte jato, né, de ar. Então, ó, vamos aqui um exemplo aqui. Vamos supor que isso aqui embaixo aqui no prato seja farinha. Só que nessa farinha, né, que faz nas casas de farinha, vai ficar também algumas folhas, algumas cores dentro dessa farinha. Então, para eu separar, né, o grão de arroz, né, da casca, também um exemplo, para eu separar o grão de arroz da casca, se eu colocar um jato forte de ar, como a casca ela é mais leve, ela vai embora com a ventilação. Já o grão vai ficar. Mesma coisa é quando tu lá na farinha, né? Como as folhas são mais leves, as folhas elas vão embora e a farinha vai ficar. Então isso aí eu chamo de ventilação. Por fim, certo? A gente tem o processo de decantação, que é um processo que a gente utiliza para separar aí a água do óleo, ok? E como é que a gente faz aí essa separação? Ó, vê só. A gente tem aqui, isso aqui é muito usado em laboratórios, tá certo? Ó, a gente tem essa vidraria aqui, ó, que a gente chama de funil de bromo, né? A gente tem um suporte aqui e a gente tem o óleo. Então, ó, se a gente dividir aqui, ó, se a gente dividir aqui, em cima a gente tem o óleo, embaixo a gente tem a água. Como é que eu faço para separar esses dois componentes? Simples demais, não? Eu vou abrir essa torneirinha aqui embaixo, ó. Vamos supor que aqui tem um recipiente. Ó, vamos supor que aqui embaixo teria um recipiente. Vamos supor que aqui embaixo teria um recipiente. E eu vou aqui, ó, abrir. A partir do momento que eu abrir, a água ela vai descer pelo meu recipiente, né? E a água ela vai ficar onde? Aqui. A partir do momento que minha água, ó, que minha água descer todinha, eu fecho a torneira. Então eu consegui separar, né? Porque, ó, a água ela vai ficar aqui embaixo no recipiente, ok? A água vai ficar aqui embaixo no recipiente e em cima vai ficar o óleo, tá certo? Então, esse é o processo que eu chamo de decantação. Então, a gente vai encerrando por aqui a nossa aula de hoje, tá certo? Aí vai ter a atividade proposta da semana, aí próxima semana
a gente corrige essa atividade, ok? Para a gente dar continuidade às nossas aulas. Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Um grande abraço e bons estudos. Valeu!